De volta com Rede Família Esporte, nesse segundo bloco vamos dar prêmios. Participe do concurso Sorte em Dobro e concorra a TVs de LEDs, notebooks, smartphones, videogames e muitos outros prêmios. E para participar é muito fácil. Ligue agora no portal de voz da Rede Família, 0 operadora 19 9645 0917 e digite a opção 8 e participe do quiz da programação. A cada pergunta respondida, você ganha o número da sorte e concorre a vários prêmios. Então ligue 0 operadora 19 9645 0917 e digite a opção 8. Sorte em dobro é só aqui na Rede Família de televisão. Quer saber o que está repercutindo pelo mundo dos esportes? Então confira o giro pelas notícias esportivas. Contratado até 2014, ele concordou em não receber metade dos salários que seriam pagos até lá, mais de 3 milhões de reais. O Barcelona vendeu o atacante Davi Villa para o Atlético de Madrid. O jogador, comprado pelo Barça em 2010, era pretendido também pelo Tottenham e Manchester United, equipes inglesas. Com a saída de Villa, Neymar pode herdar a camisa 7. O brasileiro foi apresentado ao Barcelona ainda sem número definido. Tá aí então, né? A principal dessas notícias foi a venda do Davi Villa. Quem ganha com isso é Neymar, né? O Neymar que pode assumir aí a camisa 7 do Barcelona. Todos imaginavam que o Davi Villa, com a contratação de Neymar, pudesse realmente deixar o Barcelona. Sinceramente, eu acho que o Barcelona fez besteira em vender o Davi Villa, um excelente jogador, né? Eu acho que com o Neymar ali poderiam sim ser uma grande opção. Um grande time se forma com vários jogadores de grande qualidade. Não sei o que os dirigentes do Barcelona pensaram, talvez até em fazer um pouco de caixa pela contratação do Neymar, não sei, pode ser. Mas que perderam um excelente jogador ali no meio, com certeza perderam. Notícia boa do futebol, já se foi a época em que o torcedor invasor passava impune. No clássico do último final de semana entre Botafogo e Fluminense, o pernambucano e torcedor do Sport, Douglas da Costa Silva, quis dar uma de engraçadinho e foi punido. Vamos ver. As autoridades usaram o Estatuto do Torcedor para punir Douglas da Costa Silva, de 19 anos. Durante 90 dias, ele não poderá assistir a qualquer jogo em todo o estado de Pernambuco. E sempre que houver jogo em Recife, ele terá que se apresentar a um juizado 1 hora antes da partida e só será liberado 1 hora depois. Se não cumprir a determinação, poderá ser processado e até preso. Torcedor do Sport, Douglas usava uma camisa do Fluminense no momento em que invadiu o campo sem qualquer problema, para beijar os pés de Fred. O Botafogo venceu o jogo contra o Fluminense por 1-0 com gol de Sidorf. Esse tipo de situação já virou palhaçada, né? O cara invadir campo para beijar pé de jogador, para pegar em jogador. Já virou isso aí, já virou chacota. Não se faz mais isso. E o torcedor, hoje em dia, ele tem que imaginar com essa nova questão de ter as arenas, né, que a coisa mudou muito. Na Europa você não vê mais isso e toda vez que acontece alguma coisa, a punição ela é exemplar. Tomara que a punição a esse torcedor, ela realmente venha a acontecer de forma contente. O fato de ficar 1 hora, até depois do jogo, sem poder ir ao espetáculo, não sei o que, se não cumprir, vai ser preso, processado, né? Tomara que se cumpra isso. Porque aqui no país as coisas costumam ficar engavetadas, né? As coisas não se cumprem a contento. Então tomara que ele realmente sirva de exemplo e que outros torcedores possam ver como um exemplo negativo, né? Que invadir campo ou fazer coisas dentro de um estádio de futebol ou em qualquer outro lugar que tenha aglomeração de torcedores e de pessoas possam realmente render punição e que realmente isso pune de verdade, porque muitas pessoas fazem as coisas no Brasil porque não tem punição, isso é normal, isso é fato, né? Isso é fato. As coisas que acontecem no país hoje, as pessoas só fazem isso porque não se tem punição. A partir do momento que a punição ela começar a ser exemplar,
as pessoas vão pensar 2, 3, 10 vezes antes de fazer. Então tomara que realmente se puna esse torcedor e que os outros torcedores vejam na punição dele como um exemplo para não fazer mais isso. Lugar de torcedor é na arquibancada e torcendo. Quer badernar, vai para outro lugar, quer fazer esse tipo de coisa, vai quer beijar o Fred, quer fazer outra coisa com o Fred, vai lá depois, no treinamento, após o treinamento, e converse em particular com o Fred. No momento em que eles estão disputando uma partida, né, trabalhando, não é hora de fazer isso. Então tem que ser realmente punido o torcedor que fez isso, tomara que sirva de exemplo para outros torcedores que gostam de fazer brincadeirinha, fazer gracinha também. Veja que a situação vive a Ponte Preta essa semana. Enquanto o treinador Paulo César Carpegiani gostaria de escalar todos os titulares na partida desta quarta-feira em casa contra o Nacional do Amazonas pela Copa do Brasil, a diretoria pediu pela escalação dos reservas. O motivo do impasse? O calendário do futebol brasileiro. Brincadeira, vamos ver. Paulo César Carpegiani nem bem chegou à Ponte Preta e já passa por uma situação complicada. A pedido da diretoria do clube campineiro, o comandante ponte pretano levará a campo nesta quarta-feira um time com apenas 3 titulares para enfrentar em casa o Nacional, equipe amazonense pela 3ª fase da Copa do Brasil. Isso porque os dirigentes da Macaca veem com bons olhos a disputa da Copa Sul-Americana e a classificação às 8ª de final da Copa do Brasil excluiria o time do torneio continental devido à coincidência de datas. Esse meu pequeno silêncio de alguns segundos serve como repúdio, não à Ponte Preta, lógico, pelo contrário, um clube que a gente respeita muito, mas ao calendário e a chamada CBF, Confederação Brasileira de Futebol, cujo qual representa o nosso futebol brasileiro. Representa de que forma? Digam para mim, vocês torcedores que estão acompanhando o Rede Família Esporte. Representa da forma onde se coloca uma equipe que ganhou justamente dentro de campo o direito de disputar 2 competições e é obrigada a escolher em qual competição ela vai querer disputar, porque uma praticamente elimina a outra porque há coincidência de datas. Vocês estão de brincadeira comigo. Vocês me chamam, apresentador Guina Paiva, de palhaço por estar aqui hoje apresentando um veículo de comunicação tão importante igual o Rede Família Esporte e ser obrigado a colocar uma matéria como essa para o Brasil inteiro, porque a repercussão é nacional, e a Rede Família, graças a Deus, que tem uma repercussão nacional, e é obrigado a colocar um exemplo de um clube do estado de São Paulo, que é obrigado a fazer uma escolha entre 2 competições tão importantes para ela, por coincidência de calendário, por incompetência de órgão que representa o nosso futebol brasileiro, é uma palhaçada. É por isso que os jogadores, quando têm a oportunidade de irem embora, não pensam 2 vezes. É por isso que a maioria não levam a sério o futebol brasileiro. Por causa disso, por causa dessa pouca vergonha que a CBF proporciona. Onde já se viu uma equipe que ganha o direito a disputar 2 competições importantes para ela, lógico, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil são importantes para qualquer um, para qualquer equipe gostaria, qual equipe que não gostaria de estar disputando 2 competições tão importantes como essa? Jogando contra as principais equipes hoje do Brasil, e se vê numa possibilidade, num impasse, de ter que escolher entre A ou B, e de ser eliminada nas 2, de fazer uma escolha errada, não por incompetência, mas por força de uma lei ou de um calendário idiota, proporcionado por pessoas que jamais sequer colocaram o pé numa bola. Jamais sequer foram presidentes ou dirigentes de um clube de futebol do interior do estado para saber as condições que vivem
um presidente do interior do estado, não estou falando do estado de São Paulo, que é um estado rico, que é um estado que tem as melhores condições, mas um estado do Piauí, um estado do Amazonas, um estado de Tocantins, que as condições são muito aquéns daquelas que a gente já imagina. Então essas pessoas que comandam o nosso futebol hoje, jamais e sequer sabem como vivem os presidentes e os dirigentes de times do interior de futebol, porque só conhecem os times da capital, só conhecem aqueles times que têm receitas de 40, 50, 70, 80, 90, 100 milhões. Aí fica fácil. Aí tem condições de ter 2, 3 times bons e tem a oportunidade de falar, não quero disputar essa competição, vou disputar essa porque sei que essa eu vou chegar e vou ser campeão. Esses clubes do interior que praticamente sobrevivem em troca de receitas para disputar competições como essa, porque na hora de fechar um contrato com o patrocinador, é a primeira coisa que o patrocinador vai olhar, é qual competição vocês vão disputar. E aí você fala, vamos disputar uma Copa do Brasil, vamos disputar uma Sul-Americana. Opa, interessa ao patrocinador, porque tem a televisão que vai mostrar. Porque tem a possibilidade de pegar um clube de fora para disputar. Tem a possibilidade de pegar um Nacional do Uruguai, tem a possibilidade de pegar um time argentino, do Paraguai, ou um clube grande para disputar em casa. E aí a marca do patrocinador vai aparecer. Então ele se sente na obrigação de fazer isso. Agora ele vai ter que abrir mão de disputar uma competição cujo qual ele ganhou direito dentro de campo, justamente porque os senhores que nunca deram um chute na bola fazem competições com o calendário chocando-se e muitas vezes nem com 24 horas entre uma competição e outra. Ou os clubes brasileiros fazem como a população brasileira está fazendo e dê um basta nisso. Eu acho que já está na hora, já passou da hora dos clubes brasileiros, todos, seja ele pequeno, seja ele grande, de parar. Vamos dar um basta nisso e se revoltar contra essa CBF esdrúxula, essa CBF mau caráter, que não entende nada do futebol brasileiro, que não entende nada de como dirigir esse futebol que é pentacampeão mundial. Esse futebol que brota valores, brota a cada dia quantos milhares, quantas centenas e dezenas de milhares de atletas nascem e não têm condições de chegar a uma equipe de futebol por conta de não ter condições para isso. Quantos clubes europeus gostariam de ter brotando jogadores como brotam aqui no Brasil? E que 99,9% ficam pelo caminho, pessoal. 99,9% ficam pelo caminho. Quantos de vocês em casa estão pensando, puxa, o Guina está falando a verdade. Só eu conheço uns 10 que estariam jogando em qualquer time do Brasil hoje, fácil. E hoje estão parados. Parados. Porque não tiveram a oportunidade. Porque o clube não deu oportunidade? Não. Porque tem essa questão de calendário, de empresário, de tudo isso. Em função de quê? Próprio. Em função do enriquecimento próprio. Tá? E é isso que pensam os dirigentes da CBF. Tá? Não pensam nos clubes do interior. Então está na hora. Do mesmo jeito que a população brasileira está se rebelando, está se revoltando contra o governo e contra as situações de educação, de saúde, de segurança, então está na hora dos clubes brasileiros se rebelarem também contra a CBF. Eu não tenho dúvidas, cara, que aquele prédiozão que é construído, né, que abriga a nossa CBF hoje, não estou dizendo assim, vai por água abaixo no sentido de cair esse império todo, porque daí eles vão ser obrigados a olhar para os clubes que são formadores, aos clubes que dão base para esses clubes grandes, chamados clubes da capital, que têm receitas milionárias. Você pode ter certeza disso. E não é só no Brasil,
Messi, 4 vezes melhor do mundo, foi pego recentemente na malha fina da Receita Espanhola. E agora, um caso na toda poderosa Alemanha. O presidente do principal clube alemão, Bayern de Munique, pode pegar até 10 anos de prisão se for confirmada a suspeita de sonegação fiscal. Até lá, até tu, Brutus! Acompanhe. O presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, vai ser acusado por fraude fiscal na Alemanha e pode ser condenado a 10 anos de prisão. A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo diário alemão Bild. Há alguns meses já acontecem as primeiras investigações contra o dirigente, após ele mesmo ter confessado que possuía uma conta na Suíça com mais de 20 milhões de euros, algo em torno de 58 milhões de reais. O Conselho de Vigilância do Bayern, que é formado por grandes empresas e patrocinadores, e o presidente honorário Franz Beckenbauer manifestaram nos últimos dias o apoio a Hoeneß. Tá aí então, né? Tomara que as coisas é que eu acabei de falar agora, né? Pensa muito mais em si. Ei lá, eu tinha certeza que isso ia acontecer, hein? Polêmica no UFC. A polícia americana investiga apostas após a derrota de Anderson Silva para o norte-americano Chris Weidman em luta que aconteceu no último final de semana. Acompanhe. Segundo o site Middle East, uma aposta equivalente a mais de 2 milhões de reais na vitória de Weidman está sendo investigada pela polícia e pelo órgão que fiscaliza as apostas nos cassinos de Las Vegas. O prêmio a ser pago seria de cerca de 7 milhões de reais. E além de Anderson Silva ser favorito, o valor apostado foi muito alto, até mesmo para os padrões das lutas de MMA. A identidade do apostador não foi revelada e a investigação corre em segredo de justiça. E essa derrota do Anderson Silva ainda vai dar muito o que falar, né? Muitos questionamentos nas redes sociais da forma que ele perdeu o cinturão, que parece que o Anderson não lutou, né? Aliás, ele não lutou, não. Eu acho que ele não entrou no octógono, né? Ele não entrou no octógono. Para fazer o que ele fez ali, muita gente questionou o jeito que foi a luta, né? Ele ficar bailando ali, somente isso. Eu acho que as coisas têm que ser investigadas, porque 7 defesas de cinturão e perder dessa forma, teve dinheiro envolvido, você pode ter certeza disso. E agora, o lado bom da luta. Um acidente em 2009 quase acabou com a carreira de Adilson como atleta. Mas o jiu-jitsu mudou a vida dele. Verdadeiro guerreiro. Veja que exemplo de vida para todos nós. Acompanhe na tela.
Tá, então, matéria de superação para todos nós. Vamos a mais uma parada do Rede Família Esportes. Daqui a pouquinho, logo após as nossas mensagens comerciais, eu volto com o último bloco do Rede Família Esportes.